Olá, tudo bem? Pastor Divino Silva falando aqui diretamente da sede do Instituto Vida, trazer um assunto específico sobre a escatologia bíblica, conforme aqui o nosso livro. E hoje vamos estar falando sobre o primeiro toque da trombeta. No capítulo 15, os versos 51 ao 58 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai estar se referindo sobre os mistérios, porém os mistérios revelados. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O texto não fala sobre arrebatados, mas fala transformados. Só que é de uma forma simultânea. Nesse mesmo texto, deverá acontecer vários eventos. E vamos falar um pouquinho sobre o primeiro toque da trombeta. Iniciará um sinal no céu, vai ter um sinal no céu, sendo que a palavra de ordem que toque a trombeta sairá do próprio Senhor Jesus esta ordem, e o arcanjo, no caso o Miguel, bradará com o toque de sua trombeta a vinda do rei. Lembrando que Mateus, ele descreve Jesus como o rei dos judeus. Os judeus, em primeiro momento, tinham uma visão física de rei, se referindo também ao trono de Davi. Lá no capítulo 1, versículo de número 7 e 8, especificamente o versículo 7, os discípulos fazem aí uma pergunta a Jesus: quando que ele estaria restaurando o reino a Israel? Não era o reino de Israel, o reino a Israel, se referindo ao domínio. Então a visão em primeiro momento era física. Então quando o arcanjo bradará com toque de sua trombeta, está se referindo à vinda do rei, mas não esse rei físico. Tocar-se-á pela segunda vez a trombeta, e os mortos em Cristo serão chamados do paraíso, nesta visão, para a ressurreição. Igual se refere aí 1 aos Coríntios, capítulo 15, que se refere à vitória daqueles que estão em Cristo, se referindo à ressurreição. Ele unir-se-á aos seus corpos, já glorificado, todos unir-se-á aos seus corpos já glorificado. Está em 1 aos Coríntios, capítulo 6, o verso 14. É interessante você ler essa referência bíblica. E ao último e terceiro toque da trombeta, antes que pare de ser tocada. Antes que pare de ser tocada. Então, vai ser de um formato só. Seremos arrebatados. Esse termo arrebatados nós vamos falar no próximo vídeo, na próxima aula, sobre os aspectos desse termo arrebatados. Mas leia Hebreus capítulo 12, o verso 14, e Mateus capítulo 25, o verso 11. Mas vamos falar um pouquinho, só um detalhezinho sobre o termo arrebatar. Quer dizer, pegar com força, elevar. Esse é um termo grego também que se refere a harpazo, arrebatar, ou seja, sequestrar. Aí tem aqui uma ligação com uma visão de Noé, da arca, que ninguém viu os animais entrando. Tem um termo também que somente os discípulos viram Jesus indo rumo ao céu, que está em Atos. E também se refere às Marias, as mulheres que somente elas viram, e alguns santos que viram a Jesus, algumas pessoas que viram a Jesus quando estava já ressuscitado. Mas tem muitos outros aspectos que a gente vai tratar sobre esse termo arrebatar em outro momento, em outro vídeo. Nós estamos falando sobre o primeiro toque da trombeta. Vamos ver também que isso é uma visão do pré-tribulacionista, ou seja, que acreditam que esse ato de Jesus arrebatar, ou seja, elevar a igreja ao seu encontro, ele vai acontecer, deve acontecer antes da grande tribulação.
se refere também ao princípio, ou princípio de dores, que é antes das dores, ou então só é um princípio, um momento. Apocalipse, capítulo de número 7, o verso 9. Também Apocalipse, capítulo de número 14, o verso 15. E 1 João, capítulo de número 4, verso 20 e 21. A noiva, o povo fiel será arrebatado antes da grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, os versos 10 a seguir. E também Mateus capítulo de número 3, o verso 7. Isso aqui é uma prova concreta que a igreja, ou seja, o povo fiel, será elevado antes da grande tribulação. Leia as referências bíblicas, ora citada. E também aos Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, a primeira carta, e também capítulo 5, o verso de número 9. São muitas referências, por isso você tem que dar uma pausa no vídeo, leia as referências para você acompanhar o nosso raciocínio. Pedi a Ludmila para trazer uma água aqui para mim, nós estamos falando ao vivo. Apocalipse capítulo 6, o verso 16 e 17. E também Efésios capítulo 5, o verso de número 27. O arrebatamento será algo tão superior que somente será compreendido quando os salvos tiverem já o experimentado. É algo tremendo, algo especial. É um mistério a ser desvendado somente naquele dia e hora. É por isso que Paulo diz assim: vos digo um mistério. A Silvânia que trouxe água para mim, muito obrigado. Vos digo um mistério, na verdade, nem todos nós dormiremos, se referindo à morte, mas seremos transformados. Aí ele vem falar depois também aí sobre o ato da ressurreição. É um mistério a ser desvendado. Aí ele vai falar também sobre o arrebatamento. Nesse sentido, marcará o início do dia de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 8. Depois Filipenses capítulo 1, verso 6. E 2 Coríntios capítulo 1, o verso 14, 2 Timóteo capítulo 4, o verso de número 8. Dá uma pausa nesse vídeo e assista todos os nossos comentários referente ao campo da escatologia, mas não esqueça de você estar lendo cada referência bíblica citada nesse vídeo. Não vai estar na descrição aqui do vídeo as referências, mas você pode estar pausando e assistindo aí os nossos vídeos e acompanhando todos os textos bíblicos, terminando quando Cristo se manifestar em glória, 7 anos depois, no Armagedon. Depois nós vamos fazer um vídeo específico, uma aula específica só sobre a questão do Armagedon. O dia de Cristo terminará a alegria do noivo que desce. Mateus capítulo de número 25, o versículo de número 13, para buscar sua noiva que está alegre, que sobe, a igreja que sobe, a noiva que sobe ao seu encontro. Salmos 45, os versos 13 e 14, muito importante você ler as referências. Pelo seu galardão, a noiva, ela terá muita alegria, jubilará. Apocalipse capítulo 22, o verso de número 12. E exaltará por não passar mais privações e lutas, que findarão aqui, vão findar todas as lutas. Romanos capítulo 8, os versos 1 e o verso 18. Marcos capítulo 10, o verso 29 e 30. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, o verso 7. Efésios capítulo 2, o verso 22. 1 João capítulo 3, o verso 24. E também nós vamos ler Apocalipse capítulo 14, o verso de número 13. São referências bíblicas centralizadas nesse aspecto sobre a questão da trombeta. No próximo assunto a gente vai falar sobre o dia e hora da vinda, que ninguém sabe. Vamos entender sobre esse assunto, se realmente ninguém sabe do que se refere esse aspecto e esse termo. Num piscar de olhos,
é uma fração de 7 milésimos de segundo. O que é o piscar de olhos? E se esse assunto relacionado a 1 Coríntios capítulo 15 vai acontecer vários eventos ou só é a transformação do corpo e também a ressurreição? E vamos falar segundo a fé pentecostal nos próximos vídeos, nos próximos assuntos, mas nós falamos aqui sobre o primeiro toque da trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, os versos 51 ao 58. Vamos ficando por aqui sobre este assunto. O campo da escatologia é vasto, tem muitos eventos, como falamos nos vídeos anteriores, tem pelo menos 20 profecias ainda a serem cumpridas até o soar da última trombeta, e também nós temos outros eventos que acontecerão após a igreja ser elevada. Nós estamos vivendo momentos já finais da volta de Cristo. Abraços, Pastor Divino Silva. Nos acompanhe também nas redes sociais e se inscreva em nossos canais, principalmente do YouTube, Instagram e também aí no Facebook. Abraços, tudo de bom para você. Escatologia Bíblica, Instituto Vida, valorizando a vida e o saber. Pastor Divino Silva.